A seguir, Hora da Notícia. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo terá sessão extraordinária nesta semana para votar os vetos ao orçamento de 2019. Os fogos de artifício estão menos barulhentos, mas os cuidados no manuseio do artefato continuam os mesmos. E ainda hoje a gente vai rever mais uma reportagem da série sobre os 50 anos da Universidade de Passo Fundo. Hoje é quarta-feira, é 26 de dezembro, é hora da notícia. O conceito de soltar fogos de artifício está mudando. Tem cidades que já não aceitam aqueles fogos que fazem barulho e muitos estão optando por luminosos, pirotécnicos, que não causam estresse a idosos e animais. Só que, como diz o próprio nome, são fogos de artifício, então exigem cuidados. Fim de ano chegando, aumentam as festas, o pessoal bebe um pouquinho mais além da conta e aí quer soltar fogos de artifício. E nessa brincadeira, pode-se ir os dedos, se não a mão inteira. Por isso a gente está aqui no Corpo de Bombeiros para falar com o Sargento Maciel. Tudo bom, Sargento? Tudo bem. Que cuidados tem que ter? A primeira recomendação do Corpo de Bombeiros é que você vá numa loja especializada, que da onde vai ter origem desse material, né? E outras recomendações são, né, você pegar, a criança não pode utilizar, adolescente é proibido adquirir e queimar, a pessoa alcoolizada, né? Uma da recomendação é que você utilize sem estampido, né? Hoje tem nas casas especializadas que não tem aquele som para não prejudicar animais, as pessoas idosas, né? Mas é só aquele fogo que é bonito? Exatamente, é só a luz, não tem o estampido, né? Mesmo assim, se você insistir em utilizar, você tem que ter o cuidado de não soltar dentro do ambiente fechado, longe das pessoas. Não pode ser embaixo da fiação elétrica, né? Quando você for utilizar ele, afastá-lo do corpo, né? Erguer o braço o máximo possível, porque numa ocorrência não venha atingir teu rosto. Né? E de preferência colocar um dentro do outro, ou seja, um estourado como suporte para aquele que vai estourar. Exatamente, tu faz um prolongamento, né? Então deixa mais longe do corpo possível, né? Que porventura esse artefato não estourar, né? Não tente reutilizá-lo, né? Inutilize. De preferência tem um balde com água, coloca dentro da água para garantir que ele realmente apagou. Se porventura houver uma explosão, ele vai arrebentar os dedos até a própria mão. Ok, sargento, obrigado pelas informações. Olha aí, ó, pessoal, fim de ano está chegando, como eu disse. Vamos comemorar, fazer festa, comer, beber, mas com responsabilidade. A gente volta para o estúdio. E a Câmara de Vereadores de Passo Fundo tem sessão extraordinária nesta semana. Quem tem as informações é Zumara Colucci. Zumara, quais são as notícias do Fatos de hoje? Pois olha, Thaís, a Câmara de Vereadores realiza nesta quinta-feira a sessão extraordinária para analisar os vetos do prefeito Luciano Azevedo a 30% das emendas impositivas feitas pelos vereadores ao orçamento de 2019. A previsão orçamentária do próximo ano para Passo Fundo estima receita e despesa na ordem de 659 milhões de reais. Cada vereador pôde destinar cerca de 340 mil em emendas, sendo que 50% do valor obrigatoriamente foi para a área da saúde. Das 80 emendas apresentadas pelos vereadores, foram sancionadas 58. As emendas beneficiam escolas, unidades de saúde e o Hospital Municipal César Santos, entre outras melhorias. A maior parte delas envolve a área da saúde, buscando a modernização e estruturação das unidades de saúde e qualificando o atendimento à população. De acordo com a legislação, as emendas impositivas são, como o próprio nome diz, uma imposição ao Executivo. O poder público é obrigado a executá-las no exercício do orçamento. As emendas impositivas podem, no entanto, receber o veto do Executivo. Isso ocorre quando forem incompatíveis com o plano plurianual ou a lei de diretrizes orçamentárias, que também compõe a peça orçamentária,
ou ainda quando sugerem a criação de programas de governo, por exemplo. Além disso, as emendas impositivas devem indicar os recursos necessários para que tal demanda saia do papel e não podem retirar recursos que já estejam constitucionalmente vinculados, como os destinados à pasta da educação. A sessão de amanhã da Câmara de Vereadores está programada para iniciar às 15h. E a comunidade que está de folga por esses dias, que trabalha em empresas com recesso, pode acompanhar também. Aliás, a Câmara está sempre aberta à comunidade, né, Zilmara? A sessão é aberta para toda a comunidade. Obrigada, bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã. Bom, o trecho em obras da Avenida Brasil entre as ruas Dr. Bozano e Olavo Bilac, no sentido bairro Centro, está liberado para o trânsito até o início de janeiro. É que as obras elas serão retomadas assim que for regularizada a entrega de asfalto pela Petrobras, o que vai garantir a conclusão dos serviços de pavimentação da pista e da ciclovia. Depois do intervalo, tem a terceira reportagem especial sobre os 50 anos da Universidade de Passo Fundo. Nós já voltamos. Termina na sexta-feira o prazo para pagamento do IPVA em cota única com desconto, que pode chegar a 25,48%. E esta semana, o motorista que quiser aproveitar esta vantagem já pode, nessa mesma operação bancária, pagar o DPVAT. Os novos valores do DPVAT, que já considera a taxa de expedição do documento e IOF incidente, estão disponíveis em toda a rede bancária credenciada a recolher o imposto. Não haverá distribuição de medicamentos nas farmácias das unidades de saúde dos bairros de Passo Fundo até sexta-feira, dia 28. O atendimento ele fica então restrito agora à farmácia central, que fica aberta das 8 da manhã até às 7 horas da noite. A unidade móvel do programa Farmácia Mais Perto, essa segue o cronograma normal. A quarta-feira será mais um dia de calor e de instabilidade. O dia amanheceu nublado, o sol vai e volta. Bom, a gente vai ver então como fica o tempo nos próximos dias. A instabilidade permanece na quinta-feira. O tempo fica encoberto na maior parte do dia. Mínima 19, máxima 26 graus. Sol entre nuvens e pancadas de chuva estão previstas para sexta-feira. Mínima 18 e máxima 28 graus. Termina amanhã o prazo para justificar a ausência no segundo turno das eleições deste ano. E olha só, aqueles que não votaram no segundo turno precisam regularizar a situação eleitoral, porque ela é exigida, por exemplo, para posse em cargo público, matrícula em instituições de ensino superior e também ela é exigida na emissão de passaporte. A justificativa ela pode ser feita pela internet, através do site que aparece aí na tela ou no próprio cartório eleitoral. Quem não regularizar a situação está sujeito também ao pagamento de multa. A trajetória de construção do ensino superior em Passo Fundo começou antes de 1950 e passou por inúmeras dificuldades. Para garantir as quase 2 décadas de esforço coletivo, foi preciso formar uma fundação e abrir caminho para a UPF. Hoje você vai rever a terceira reportagem especial sobre os 50 anos da Universidade de Passo Fundo. Nós vamos agora para o ano de 1968, ano em que a instituição foi criada. Enquanto a educação superior se desenvolvia normalmente no Consórcio Universitário Católico, os alunos da Sociedade Pró-Universidade enfrentavam problemas. A luta pelo reconhecimento da odontologia. Nós tínhamos dificuldade material. Nosso laboratório de prótese era uma coisa. E em função dessa primeira inspeção, tardou o reconhecimento da faculdade. Então eu, o Marcos, o Frediane e outros levamos a nossa biblioteca para lá e os nossos laboratórios de prótese para ajudar. E o fechamento da agronomia.
O governador Brizola, naquele tempo, deu 50.000 brisoletas para criar agronomia. Essas brisoletas foram para tudo que é lado, menos para criar agronomia. Fiz arquitetura na URGS, ainda no início da universidade, no fim da faculdade de arquitetura, eu comecei a ser professor no Instituto de Artes. Teve o protesto disso, teve o protesto daquilo, né? Meu irmão estava na agronomia, fecharam a agronomia, né? Daí um primo estava na agronomia, fecharam a agronomia, depois fecharam de novo a agronomia, e daí criaram a agronomia, e daí autorizaram. Nós tivemos que interromper nossos estudos e procurar, a faculdade ajudou, a instituição ajudou, a nos recolocar em outras instituições, outras escolas de agronomia. Eu fui para Curitiba. As pessoas podiam escolher, porque várias escolas foram solidárias e ofereceram a possibilidade que os alunos do curso de agronomia da Sociedade Pró-Universidade de Passo Fundo então fossem realocados, fossem assimilados por essas instituições. Também na Sociedade Pró-Universidade, os conflitos político-partidários e a intervenção geraram grande desgaste. Para que a crise não destruísse com tudo que já existia, surgiu a ideia de formar uma fundação para tomar conta da educação superior. A criação da fundação foi a semente que fez essa árvore brotar, que salvou a existência e a exuberância do ensino superior em Passo Fundo e região. É a partir desta proposta que a Sociedade Pró-Universidade e o Consórcio Universitário Católico se unem em 1967. Numa nova e única entidade, a Fundação Universidade de Passo Fundo. Para impulsionar e desenvolver o ensino superior, é formada a Fundação Universidade de Passo Fundo, determinante para a formação da UPF em 1968. Meu pai era muito tradicional, ele não abria muito espaço para a gente escolher uma outra profissão a não ser o magistério. Então, eu me tornei aluna da Faculdade de Pedagogia. Naquela época, era o Consórcio Universitário Católico. Nós não tínhamos ainda uma universidade em Passo Fundo. E havia o Grêmio Estudantil. Quando os bichos que entravam na faculdade, havia uma tradição em Passo Fundo do desfile na rua. Cada curso organizava alguma fantasia, ou criticando alguma coisa, ou homenageando algumas pessoas. A população saía às ruas para assistir o desfile dos bichos. E havia a expectativa dos alunos que a faculdade crescesse, ampliasse, então, porque todos seriam beneficiados. O esforço foi muito grande do padre Alcides em criar uma universidade. Ele fez esforços para criar uma universidade estadual. Não foi conseguido. Depois foi uma tentativa de trazer uma universidade federal. Ele também não teve sucesso, mas veja uma coisa interessante. Tarso Dutra, que era um ministro na época, ele deu uma sugestão, prêmio consolação, para esse esforço que acontecia. Disse, então, por que vocês não criam uma fundação universitária que abrigue a Universidade de Passo Fundo, a exemplo de muitas universidades dos Estados Unidos? Fui eleito um grupo de conselheiros para serem membros deste conselho que coordena as políticas básicas. Constituída essa fundação, o seu conselho, aí se pensou efetivamente numa universidade. Então havia uma expectativa de todos os alunos que acontecesse essa passagem de uma faculdade para uma universidade. E ela realmente foi efetivada em 68, né? Foi declarada Universidade de Passo Fundo, tanto assim que Costa e Silva esteve presente, né?
em abril desse ano, em 68, para dar visibilidade oficial a essa universidade. Na oportunidade, é assinado o decreto criando a Universidade de Passo Fundo. O presidente manifesta ainda a importância dos municípios, a base do tripé formado pelos poderes legislativo, judiciário e executivo. O padre Alcides chamou a turma do diretório acadêmico e convidou os que pudessem participar, que fossem juntos a Porto Alegre. E aí, eis que para mim era uma grande conquista também poder sair e poder assistir que no meio de todas as autoridades presentes, a única mulher era eu, que de repente estava entre as autoridades ali. Tinha muitas estudantes que foram também, mas talvez por curiosidade naquele momento eu tenha me aproximado mais e eles bateram a foto e aí ficou registrada a minha pessoa nessa foto, que eu só fiquei descobrindo muito tempo mais tarde. É uma conquista enorme você ser protagonista de uma história. E essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30 e, é claro, espera por você. Um ótimo dia.